Reforma trabalhista, audiências públicas vão ser realizadas hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ministro do Planejamento vem à Comissão Mista de Orçamento e representantes brasileiros no Parlamento do Mercosul debatem crise na Venezuela. Esses são os destaques desta edição. Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça faz audiência pública hoje para debater a reforma trabalhista de Michel Temer. A votação da proposta está marcada para amanhã. 5 senadores contrários às mudanças devem apresentar voto em separado. O repórter Paulo Acrísio tem os detalhes. A expectativa do Palácio do Planalto era que a base aliada aprovasse sem modificações o texto da reforma trabalhista, evitando assim uma volta à Câmara dos Deputados. Mas, após o sinal verde para o relatório do senador Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos Econômicos, na semana passada o mesmo texto foi rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais por 10 votos a 9. Em seu lugar, foi aprovado o substitutivo do senador Paulo Paim, que na prática anula vários itens do texto original. Na semana passada, em seguida, foi lido o relatório do senador Romero Jucá na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a CCJ deve debater em audiência pública o texto da reforma trabalhista. A votação está prevista para amanhã. Vários senadores devem apresentar votos em separado. O meu voto, por exemplo, que apresentarei aí na quarta, eu mostro com o apoio de juízes, advogados, procuradores, auditores, que a reforma trabalhista ela fere muito a Constituição de 88, que eu ajudei a escrever. Como havíamos feito um acordo de procedimento, nós vamos respeitar os acordos dentro do regimento, de que esta votação seja na quarta. Acredito que vai acontecer lá pelas 8, 19, 20 horas da noite a votação. Uma vez votado, a matéria segue para o plenário. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na pauta da Comissão de Infraestrutura, um dos itens é o projeto que obriga concessionários de distribuição de energia elétrica a informar o consumo de cada residência em comparação ao consumo médio da região. O objetivo é aumentar a eficiência energética. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, haverá a segunda audiência pública para debater a política nacional de banda larga, com foco na massificação do acesso, qualidade e preço dos serviços de conexão. Projeto que cria procedimento para recompor débitos de crédito rural está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Projeto na Comissão de Educação prevê o aumento do valor per capita no programa de merenda escolar para escolas situadas em municípios em situação de extrema pobreza. E na Comissão de Meio Ambiente, senadores têm na pauta projeto que aumenta a pena para quem extrai recursos minerais sem autorização, permissão, concessão ou licença ou ainda em desacordo com o que foi obtido. A Comissão Mista do Orçamento ouve hoje o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. A Constituição Federal determina que ele explique a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aos parlamentares. Depois de ouvir o ministro, o deputado Marcos Pestana já pode apresentar o relatório preliminar sobre a LDO. Ele deve ser votado até o dia 29 deste mês. Deputados e senadores podem oferecer emendas ao projeto até 5 de julho. O presidente da comissão, o senador Dário Berger, quer votar o relatório final até o dia 13. A proposta terá de ser votada no plenário do Congresso antes do início do recesso parlamentar, previsto para começar em 18 de julho. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê um déficit de 131 bilhões de reais para o ano que vem. Se incluído o pagamento dos juros da dívida, este déficit sobe para 422 bilhões de reais. A proposta considera uma inflação de 4,5%, o salário mínimo em R$ 979 e a taxa de juros em 9%, com a cotação do dólar a R$ 3,40 no final de 2018. 6 novas leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, entre elas a que regula a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública.
A que prorroga o prazo de vigência da não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e a que regula a cobrança diferenciada dos preços dos produtos se o pagamento é feito com dinheiro ou por cartão de crédito ou débito. A nova lei determina que os descontos por um tipo de pagamento ou outro devem estar em local visível ao consumidor. E se os cálculos que justificam a reforma da Previdência estiverem errados? Pesquisadores que participaram de audiência pública na CPI da Previdência apontaram inconsistências nas projeções do governo. Foi a 14ª audiência pública da comissão. Desta vez, os parlamentares ouviram pesquisadores sobre as estimativas populacionais que o governo usa para definir o déficit da Previdência Social. Um dos principais argumentos de quem defende a reforma é que o envelhecimento da população brasileira deve provocar o aumento de um suposto rombo na Seguridade Social, que já teria ultrapassado mais de 200 bilhões de reais. Ao analisarmos de forma detalhada as leis orçamentárias dos últimos anos, verifica-se que, para cada ano, uma metodologia diferente foi aplicada no cálculo atuarial dos regimes, geral e próprio. As apresentações foram feitas por professores da Universidade Federal do Pará e de representantes do DIEESE e do Instituto de Pesquisas Espaciais. Eles são autores de um estudo sobre possíveis inconsistências do modelo de projeções do governo desde 2002. Em 2002, e essa série é muito pequena para ter um erro desse tamanho, certo? A gente está falando de uma série de 13 anos, certo? Então, de 2002, se previu, né, uma despesa, certo? E depois se realizou essa despesa. E a diferença entre o que foi previsto e o que foi realizado está na ordem de 175 bilhões de reais. Nós estamos vivendo a maior taxa de crescimento. Por isso, esses anos recentes, a despesa nominalmente aumentou tanto, porque nós estamos no pico do envelhecimento da população. Na verdade, os próprios dados dados pelo IBGE para justificar a despesa mostra que nos próximos anos a nossa população idosa vai continuar crescendo normalmente, mas a uma taxa cada vez menor. Um dos expositores falou sobre as projeções apresentadas pelo governo no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Todas essas probabilidades elas são calculadas baseadas em dados de 2014, ou seja, eu estou pegando a realidade de 2014, baseado nos dados da Dataprev, e calculando a probabilidade de alguém se aposentar, de alguém receber um auxílio de doença, auxílio de reclusão, né? E estou fixando essa probabilidade e dizendo que ela vai ser a mesma até 2060. Né? No universo aí de 46 anos, a probabilidade vai ser a mesma, não tem nenhuma alteração. Né? Se a gente for pensar de 2014 para cá, com certeza esses dados já sofreram alteração. O novo modelo do governo, que está descrito na LDO de 2018, a ser aprovada aqui no parlamento nos próximos dias, talvez, eu não sei, contém uma série de erros matemáticos mesmo, tá? Não vou de novo entrar em detalhe em fórmulas matemáticas, mas é coisa que um técnico, um atuário e tudo pode ver que tem falhas, e isso vai ser aprovado como uma lei daqui a pouco. Nenhum representante do governo participou da discussão. O senador Hélio José lamentou a ausência do diretor do IBGE, que foi convidado. Hoje seria um momento importante para que o IBGE fosse confrontado os seus dados. Aí chegou até a nós uma justificativa que o professor que viria representando o IBGE perdeu o avião. Então, nós vamos convidá-lo para a sessão do dia 13 de julho, que será a última sessão dessa CPI antes do recesso. Então, no dia 13 de julho, junto com mais alguns convidados, o IBGE terá que vir explicar seus dados, suas contas aqui para nós na CPI. Os parlamentares do Parlasul discutiram a crise política na Venezuela na última reunião deste semestre. A repórter Carla Benevides foi a Montevidéu, no Uruguai, e traz os detalhes.
A violência na Venezuela dominou os debates na reunião do Parlasul, que aconteceu nesta segunda-feira em Montevidéu, no Uruguai. A Comissão de Direitos Humanos do Parlasul apresentou um relatório com o resultado de uma visita dos parlamentares à Venezuela, que está suspensa do Mercosul desde dezembro do ano passado. Segundo os parlamentares, há violação nos direitos fundamentais da população e a violência nas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro já resultou na morte de mais de 60 pessoas, entre manifestantes e policiais. A discussão sobre a violência no país continuou no plenário do Parlasul, que aprovou uma proposta com o objetivo de conter a violência no país. A proposta aprovada aqui pelo plenário do Parlasul recomenda ao Conselho do Mercado Comum que oriente o governo da Venezuela sobre o cumprimento das normas de direitos humanos previstas em acordos internacionais. Senador, esse relatório que foi apresentado na Comissão de Direitos Humanos, exatamente o que ele diz? Bem, ele diz que há desrespeito realmente aos direitos humanos na Venezuela, fala de uma política que questiona, que compromete o processo democrático, mas tem um dado novo importante, que é o reconhecimento de que a violência hoje é algo de parte a parte, que as manifestações são todas elas não pacíficas, muito violentas e, portanto, não se pode unicamente condenar o governo da Venezuela. E também o que deixa claro, e nisso nós concordamos, é que só há uma saída para a situação venezuelana, é que haja um entendimento, haja negociação. A senadora Fátima Bezerra apresentou um documento à Comissão de Educação do Parlasul, fazendo críticas à política de educação do governo de Michel Temer, em especial a reforma do ensino médio, que foi aprovada por medida provisória. A reforma do ensino médio, autoritária sim, via medida provisória, sem debate com os estudantes, com os professores, sem levar em consideração a infraestrutura das escolas. Nós estamos alinhados ao que está acontecendo no mundo. Nós precisamos treinar os nossos jovens e capacitá-los para o mercado de trabalho. Projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor e que agora está na Comissão de Assuntos Econômicos proporciona economia na conta de água para famílias de baixa renda. O projeto cria uma tarifa social para água e esgoto. A regra deve valer para famílias com uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, mas tem de estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Semelhante ao que tem na energia, não é? Inclusive os parâmetros, a forma de concessão também. Aquelas pessoas que comprovadamente são carentes e que usufruem dos diversos programas sociais, como Bolsa Família, entre tantos outros, essas pessoas também estariam aptas a ter o direito à tarifa social. O desconto é inversamente proporcional ao consumo, ou seja, quanto maior a economia, menor a conta de água. Vai funcionar assim: até 10 metros cúbicos de água por mês, desconto de 40%. Entre 10 e 15 metros cúbicos, desconto de 30%. Entre 15 e 20 metros cúbicos, o desconto é de 20%. E acima de 20 metros cúbicos, não tem desconto. Na prática, cada estado tem uma prestadora que é responsável pelo serviço e pela cobrança da água e do esgoto. Se a gente usar o exemplo do preço cheio de Brasília, uma família pagaria R$ 18 ao invés de 30 na maior faixa de desconto. Segundo o texto, a família que tiver o perfil e o cadastro no Ministério do Desenvolvimento Social só precisa procurar a prestadora com a identidade com uma conta para se beneficiar dessa nova tarifa. O custo dessa outra tarifa social deve ser dividido entre os outros usuários, proporcionalmente ao consumo individual. De certa forma, o limite superior está subsidiando as famílias, né, o limite inferior, ou seja, as famílias de baixa renda. Como é que você pode contemplar, de certa forma, incentivar a empresa a utilizar esse mecanismo sem perder dinheiro? É isso aí mesmo, a tarifa média deve ter um aumento, não vou dizer significativo, mas deve ter um aumentozinho um pouquinho acima da média, que é justamente isso, a família rica
fazendo um repasse de recursos para a família pobre. Aquele que paga menos, que tem um benefício, não é? A mais, por exemplo, no transporte coletivo, os estudantes pagam meia. Quem que banca a meia passagem dos estudantes? A população como um todo, não é? Porque há esse rateio entre todos os demais. Na tarifa também social teria que fazer isso, porque jamais uma empresa arcaria só e muito menos o Estado teria condições de arcar com mais este benefício. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa terça-feira para você e continue com a gente.